Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos juntos compartilharmos junto da infalível e palavra poderosa do nosso eterno Deus. Se você já é inscrito nesse canal, eu peço o seu compartilhamento, tá? Se você ainda não é, peço que você se inscreva nesse canal. É um canal evangelístico, é um canal para unicamente falar da palavra de Deus e levar a palavra de Deus até você, tá bom? Diante de tantas coisas que nós temos visto acontecer, né, que nem essa tragédia que nós pudemos acompanhar lá em Santa Catarina, né? Lá do lado de Santa Catarina, do Paraná, Mato Grosso, né? Aquele ciclone, né? Pessoas sofreram por causa disso, grandes estragos aconteceu, né, nessa cidade. Nós podemos ver, meu amigo e minha amiga, que a palavra de Deus, ela todos os dias ela está se cumprindo. Aquilo que Jesus falou em Mateus 24, aos seus discípulos, elas têm se cumprido. A verdade é essa. Os dias hoje estão passando depressa. Mateus 24, 22 fala isso, né? Então nós estamos vendo se cumprir, meu amigo e minha amiga, nitidamente o que Jesus falou. Inclusive, até esse ciclone aí, até esse evento, né, que teve nesse lugar aí, Jesus ele já tinha dito tudo isso, né, quando seus discípulos o interrogaram, perguntaram, né, Senhor, que sinal haverá da tua volta? Quando que o Senhor vai voltar? Né? E Jesus começou a falar sinal por sinal. E nós estamos aí vendo nitidamente isso acontecer. Mas infelizmente, meu amigo e minha amiga, há muitas pessoas que estão dispersas e estão dormindo num sono tão profundo, espiritualmente falando, que não estão se dando conta das coisas que estão acontecendo. Não estou aqui através desse vídeo para fazer alarde, para alarmar ninguém, para assustar ninguém, de jeito nenhum. Mas eu estou aqui através desse vídeo unicamente para alertar, como pregador da palavra, como servo de Deus, anjo mensageiro. Não estou falando isso para me engrandecer, tá? Mas a glória é de Deus e foi Deus quem me levantou. Então eu estou apenas alertando as pessoas, principalmente aquelas que estão no estado de sono espiritual tão profundo que não percebe, né, as coisas que estão acontecendo. Infelizmente, as pessoas estão ligadas tanto com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, que elas não estão percebendo as coisas que estão acontecendo, né? Infelizmente, até muitos da própria igreja, pregadores, obreiros, membros, pregadores que deveriam estar falando mais sobre esse tema, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre perdão dos pecados, sobre vida após a morte, sobre preparar o povo para a vinda de Cristo, preparar o povo para, vamos assim dizer, está fugindo a palavra aqui, né?
preparar o povo para o que vai ser depois dessa vida. Preparar o povo para a morada celestial. Preparar o povo para a volta de Jesus, né? Conscientizar o povo de que a nossa vida aqui tem um prazo de validade, né? Enfatizar que Jesus, ele está às portas e a volta dele se aproxima a cada momento. E nós estamos vendo aí os sinais acontecendo, né? E às vezes muitos pregadores não falam esse assunto, não entram nesse assunto, só querem muitas das vezes pregar motivação, conquistas terrenas, né? Que a pessoa vai prosperar, a pessoa vai vencer, a pessoa vai alcançar isso, aquilo outro. Não é errado a gente pregar isso, eu também prego, né? Eu também prego prosperidade, eu também prego cura, eu também prego libertação, né? Eu prego sobre família, sobre saúde, enfim. Em todas as áreas, Deus tem me dado mensagens. Mas eu não posso me esquecer que muitos pregadores estão se esquecendo da principal mensagem que Jesus falou para a gente fazer. Qual mensagem seria? O reino de Deus. Preparar o povo para a vida eterna. Preparar o povo para a salvação eterna. Infelizmente, eu não vejo muitos pregadores fazendo isso. Deveriam, porque a mensagem principal de Cristo é essa. O reino de Deus, salvação, arrependimento, despertamento espiritual. Muitos hoje estão dormindo num sono profundo. Pessoas estão dentro de uma igreja hoje e vivendo no pecado, vivendo como se o pecado fosse algo normal, né? Homens que vivem amasiados na fornicação, sexo fora do casamento, né? Pessoas que têm vida dupla dentro da própria igreja. E é triste ouvir isso. É triste a gente ver isso. E mais triste ainda a gente ver pregadores que sabem dessas coisas e não instruem as pessoas. Não leva, né, as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Às vezes porque o membro tem um dízimo gordo, tem uma oferta gorda, né? O pregador não quer perder aquela oferta, né? Só que vai ser cobrado. Você que é pregador e não tem falado o que deveria falar, você pode ter certeza que vai ser cobrado de você, tá? A gente que é pregador, nós vamos ser julgados tanto pelas nossas obras que a gente fez, né? E por aquilo que nós ensinamos às pessoas, tá? Então você que é pregador e não gosta de falar de salvação, se eu fosse você, eu acordaria para a vida imediatamente, tá? Começaria a ensinar o teu povo, a ensinar a tua igreja, a ensinar os seus ouvintes, os seus assistidos, a salvação, tá? Se importasse mais com a alma das pessoas a quem você prega, tá? Não com o financeiro, tá? Fica aí esse alerta, tá? Você que é pregador e não gosta de pregar sobre salvação, tá? Cuidado. Então, as pessoas hoje, muitas das vezes, estão no estado de sono profundo, espiritualmente. Quando, principalmente se tratando das coisas de Deus, né? Então, o título dessa mensagem é exatamente por causa disso. Aproveita a oportunidade enquanto tem. É a palavra que eu vou deixar para você hoje. Porque nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus tem dado
para a gente se aproximar dele enquanto a gente tem. Você que é membro de uma igreja, você que ainda não se decidiu se você vai fazer a vontade de Deus ou não, você que tem brincado com o pecado, tem vivido uma vida dupla, é tempo de você despertar, meu amigo e minha amiga. Você que ainda não se rendeu aos pés de Cristo, é tempo de você acordar para a vida. Jesus disse que um dos sinais de sua volta seria igual aos dias de Noé, e é o tempo que nós estamos vivendo. Hoje, às vezes você não pode, às vezes, sentar em determinados lugares para comer um lanche, que às vezes você escuta, certas músicas que promovem o pecado, promovem a traição. Eu falo a verdade para você porque todos os dias eu vejo, eu vejo isso acontecer todos os dias. Hoje em dia as pessoas não ouvem mais músicas. A música hoje se tornou num pecado explícito. Músicas falando de traição, que um vai usar o outro, Ou seja, que um vai trair o outro. Então, nós vemos aí Jesus falando, nós vemos o que Jesus falou se cumprindo, melhor dizendo. Os dias de Noé, o pecado está explícito, através da música, através da televisão. A televisão hoje está terrível, Hoje está escrachado o pecado, a imoralidade. Internet nem se fala, o rádio também, nas ruas também. Hoje em dia as pessoas perderam totalmente a vergonha, Infelizmente. Mas foi o que Jesus falou. Para você ver, há pouco tempo atrás tivemos uma pandemia e hoje o povo nem se fala mais nisso. Não que deva falar, não é isso não. Graças a Deus que a gente passou por isso, louvado seja Deus, mas as pessoas hoje parece que a pandemia não serviu para elas para nada. Não serviu para elas analisar a sua vida, não serviu para elas despertar para a realidade, A pandemia passou e muitas vezes existem pessoas que, em vez dela se aproximar de Deus, ela se distanciou mais ainda. Ela se envolveu mais com o pecado ainda. Coisa séria isso, Então, meu amigo e minha amiga, para a gente concluir essa meditação, a palavra que eu quero deixar para você é 2 versículos do profeta Isaías, o capítulo 55, o versículo meia dúzia, o versículo 6. Uma palavra que eu preguei muito ela, Até se eu não estou enganado, no começo da minha conversão, eu preguei bastante essa palavra. E o profeta Isaías, ele falava do Messias. O profeta Isaías falou da vinda de Cristo sobre a terra. E aqui o profeta Isaías estava falando do juízo de Deus, da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo também. Olha o que ele diz, Isaías capítulo 55, versículo 6. Ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Por que a Bíblia fala isso? Você já parou para analisar o porquê que a Bíblia fala isso? Que nós temos que invocar o nome do Senhor, buscar a Deus enquanto a gente pode achar? Ou será que a gente sempre vai achar Deus? Será que aquelas pessoas que gostam de uma hora estar na igreja, outra hora estar no mundo, aí ela vai para os braços de Deus quando o bicho pega, quando o fogo, quando
quando, vamos assim dizer, né, o fogo vem, né, quando a pessoa está no fogo, vamos assim dizer, quando a pessoa está com a água batendo nos joelhos, né, na cintura, né, o ditado é esse. Será que Deus ele vai estar sempre lá quando a pessoa o buscar? A pessoa fica uma semana no mundo, uma semana na igreja. Será mesmo que Deus vai estar sempre lá? Não é isso que a Bíblia fala. Sabe, meu amigo e minha amiga, tudo tem o seu fim. Tudo teve o começo. E se tudo teve o começo, tudo vai ter o seu fim. Esse mundo teve o seu começo, lá no Jardim do Éden. E esse mundo vai ter o seu fim, que é o Apocalipse, que é o juízo de Deus. É verdade. Então, por isso que o profeta Isaías falava. Por que ele disse, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Vai chegar tempo que Deus não vai ser achado mais. E que tempos são esses, você me pergunta? É o tempo da volta de Cristo. É o tempo em que as pessoas vão querer se arrepender dos seus pecados e não vai haver mais perdão. É o tempo em que as pessoas vão suplicar pela ajuda de Deus, pela provisão de Deus, pela força de Deus, pela misericórdia de Deus, e não vai ter mais esse tempo. Porque o tempo é agora, é hoje. A Bíblia diz que Deus está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Então Deus está perto de mim, perto de você. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ficou mais fácil ainda ter acesso à presença de Deus. Porque Deus quer estar perto de nós. Mas vai chegar o dia que Ele não vai estar mais. Vai chegar o dia que aqueles que o rejeitaram, que aqueles que não quiseram saber dele, infelizmente vão sofrer o castigo eterno. Então, meu amigo e minha amiga, se você está indeciso na sua vida, é hora de você despertar. Se você está vivendo uma vida dupla na igreja, outra hora na igreja, uma hora no mundo, é hora de você despertar. Se você saiu da igreja e você está no mundo, volte imediatamente, é hora de você despertar. Se você está na lambança, está no pecado, está na sujeira, você ainda não conhece Jesus, é hora de você o aceitar. Porque vai chegar esse tempo. O tempo do juízo. O tempo da volta de Jesus. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, nitidamente. Os dias não são mais o mesmo, estão passando depressa. Os terremotos, guerras, fomes, pestes, olha aí a chikungunya, o zika vírus, tivemos o Covid há pouco tempo. E eu pergunto, o que mais vai ser preciso para muitas pessoas despertar? O que mais vai precisar acontecer para muitas pessoas acordar, vamos assim dizer, do sono profundo? Eu pergunto, o que mais vai ser preciso? A palavra está sendo pregada. Jesus diz em Mateus 24:14 que o evangelho seria pregado à última criatura. A palavra está sendo pregada. Até em países que a igreja presencial não pode entrar, eu creio que a palavra há de entrar através da internet. Inclusive esse canal eu tenho esse objetivo. Então, tudo está se cumprindo. Tudo vai se cumprir. E está se cumprindo. Então é tempo da gente se humilhar perante Deus e buscar a Ele. Porque muitos um dia vão querer buscar e não vão poder mais. E o versículo 7 ele conclui dizendo, né, eu vou ler só o comecinho do 7, vou falar para você só o comecinho do 7. Deixai, pois, o ímpio o seu caminho e o homem mau, né? Ou seja, e se volte para o Senhor, que se compadecerá dele. Né? Ou seja, você vê que o desejo de Deus está aqui, que o ímpio deixe o seu mau caminho
que o homem mau deixe o seu caminho. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece e não cumpre, não pratica. O que é o homem mau? É aquele que está no mundo, aquele que está na sujeira, no caminho errado, é aquele que ainda não conhece a Deus. Então Deus está dando oportunidade tanto para um quanto para o outro, para o ímpio deixar de ser ímpio, deixar de viver uma vida na impiedade, uma vida contrária à palavra de Deus. E Deus também está dando oportunidade para aquele que ainda não conhece, se voltar para Ele. Meu amigo e minha amiga, pode ser a pior pessoa, mas se a pessoa está decidida a se arrepender do pecado, pode ter certeza que a mão de Deus vai se estender para perdoá-la. Tá bom? Fica aí essa palavra de meditação, tá? Aproveita a oportunidade enquanto há. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Jesus me permitir.